Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 357, nós vamos ler a segunda e a terceira epístolas de João. A segunda epístola de João não revela diretamente o nome de seu autor, mas a tradição desde os primeiros dias da igreja estabelece que o autor foi o apóstolo João. Possivelmente foi escrita entre 85 e 95 depois de Cristo, por volta do mesmo tempo que a primeira e a terceira carta. Segundo João, é dirigido à senhora eleita e a seus filhos. Esta talvez tenha sido uma senhora de importante posição na igreja ou um código que se refere à igreja local e à sua congregação. Naqueles dias, quando os cristãos estavam sendo perseguidos, era comum usar saudações codificadas. Este livro é um apelo urgente para que os leitores da carta de João demonstrassem o seu amor por Deus e seu Filho Jesus ao obedecer ao mandamento de amar uns aos outros e viver suas vidas em obediência às Escrituras. E também é um forte alerta para terem cuidado com os enganadores que andavam dizendo que Cristo não tinha realmente ressuscitado na carne, mas apenas espiritualmente. João estava muito ansioso para que os verdadeiros crentes estivessem conscientes desses falsos mestres e não tivessem nada a ver com eles. João descreve o amor não como uma emoção ou sentimento, mas como obediência aos mandamentos de Deus. Jesus reiterou a importância dos mandamentos, especialmente o primeiro e maior mandamento, ou seja, amar a Deus, e o segundo, amar uns aos outros. Longe de abolir a lei do Antigo Testamento de Deus, Jesus veio para cumpri-la ao providenciar em si mesmo os meios da sua realização. É extremamente importante que comparemos tudo o que vemos, ouvimos e lemos que afirma ser cristão com as Escrituras. É muito fácil ser levado por uma doutrina nova e emocionante que parece basear-se nas Escrituras, mas que, se examinada de perto, é de fato um afastamento da palavra de Deus. Se a doutrina não se alinha com as Escrituras explicitamente, então é falsa e não provém do Espírito. Por conseguinte, não devemos ter nada a ver com ela. Este livro tem apenas um único capítulo. Vamos à leitura? Prefácio e saudação. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. O amor fraternal. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Os falsos ensinadores e como tratá-los. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, este tem, tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplices das suas obras más. Informações finais, saudações. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espere ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Gente, encerramos a segunda epístola de João e agora nós vamos para a terceira.
A terceira epístola de João, assim como a segunda epístola, não revela diretamente o nome de seu autor, mas a tradição desde os primeiros dias da igreja estabelece que o autor foi o apóstolo João. Assim como a segunda epístola, tem havido várias conjecturas ao longo dos anos de que um outro discípulo de Cristo, chamado João, talvez tenha escrito esta carta, mas todas as evidências apontam para o autor como sendo João, o discípulo amado, o qual também escreveu o Evangelho de João. Provavelmente foi escrita entre os anos 85 e 95 depois de Cristo, no mesmo tempo que as outras cartas de João. João teve 3 motivos para escrever essa terceira epístola. Primeiro, para elogiar e incentivar seu amado colega de trabalho Gaio, um leigo de alguma riqueza e distinção em uma cidade perto de Éfeso, em seu ministério de hospitalidade aos mensageiros itinerantes que iam de um lugar a outro para pregar o Evangelho de Cristo, quer fossem conhecidos por ele ou não. João exorta-o a continuar a fazer o bem e a não imitar o mal, como no exemplo de Diótrefes. O conceito de oferecer hospitalidade aos estrangeiros tinha grande precedência no Antigo Testamento. Atos da hospitalidade em Israel incluíam a recepção humilde e graciosa de estrangeiros à casa para alojar, alimentar e proteger. Além disso, o ensino do Antigo Testamento retrata os israelitas como um povo alienado e muito dependente da hospitalidade de Deus, como aquele que graciosamente atendia às suas necessidades, redimindo-os do Egito e providenciando-lhes alimentação e vestuário no deserto. Segundo, indiretamente adverte e condena o comportamento de Diótrefes, líder ditatorial que tinha assumido uma das igrejas na província da Ásia e cujo comportamento era diretamente contra tudo o que o apóstolo e seu evangelho representavam. Este homem não só se recusava a reconhecer a autoridade de João como apóstolo, mas também a receber suas cartas e submeter-se às suas direções. Ele também circulou calúnias dolosas contra João e excomungou os membros que demonstraram apoio e hospitalidade aos mensageiros de João. Terceiro, antes de concluir a sua carta, ele louva o exemplo de Demétrio, discípulo sobre o qual relatava-se um bom testemunho. João, como sempre, enfatiza a importância de andar na verdade do Evangelho. Hospitalidade, apoio e encorajamento para os nossos irmãos cristãos são os dos principais preceitos dos ensinamentos de Jesus, e Gaio foi, obviamente, um excelente exemplo deste ministério. Devemos fazer o mesmo, sempre que pudermos, acolhendo missionários, pregadores e estrangeiros visitantes, desde que tenhamos a certeza de que são verdadeiros seguidores, não só nas nossas igrejas, mas também nas nossas casas, oferecendo-lhes todo o apoio e incentivo de que precisam. Também precisamos ter o cuidado de sempre seguir apenas o exemplo daqueles cujas palavras e ações estão de acordo com o Evangelho e de estar em alerta para sermos capazes de detectar pessoas como Diótrefes, um líder cujo comportamento estava longe de ser parecido com o que Jesus ensinou. Bem, assim como a segunda epístola, esta também tem apenas um único capítulo. Vamos à leitura? Prefácio e saudação. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. O bom exemplo de Gaio. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Diótrefes, o ambicioso, Demétrio, fiel cristão.
Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Informações finais, saudações. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Gente, encerramos e amanhã leremos a epístola de Judas. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã. Beijos, beijos.